Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez para, com vocês, participarmos deste culto familiar que nós realizamos aqui da nossa casa. Então, como sempre, daqui a pouco eu os cumprimentarei nominalmente. E aí, vocês que estão nos ouvindo, por favor, digam para mim que o microfone está ok e eu vou ficar tranquilo, tá? Boa noite, pessoal! Boa noite, Mas que boa noite amados. tímido é esse, Lica? Sejam bem-vindos, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Na verdade, nossa vida é um culto, né? E aqui só estamos juntos para falar com Deus, cantar louvores ao seu nome, ouvir a sua voz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que guarde de todo mal e que nós tenhamos um culto muito abençoado para a honra e glória. Meu irmão já entrou, boa noite. Meu irmão Rony, Paulinha também, boa noite. Quer que eu anote? Então tá, vai anotando aí. Aqui é uma disputa, porque é ao vivo, já viu? Aqui a caneta tem. Maravilha, então. Mas aí você estava cumprimentando. Isso, Paulinha e o Rony entraram. Eu vou ver já quem mais aqui. Aí eu vou falando com vocês. Lisbeth, minha amada, bem-vinda. É isso aí, agora Ele sim. falou que o microfone Paula. está ok. Paula Ronieres, Lisbeth, Paulinha. Paulinha, hoje seu tio Gil estava aí firme, ó, na escola dominical. Eu acho que você devia estar sonhando com os anjos. Mas, ó, vamos até o final com a gente, hein, gente? Ó, agora a gente está entrando um pouquinho mais cedo e vamos aí, se Deus permitir, até as, no máximo, o quê? 8h30, por aí, 8h30, por aí, tá bom? Celso Couto, boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos cantar enquanto isso? Vamos lá? Salvador maravilhoso, Então, Lolo, segura, Deus por que favor, minha tomou o filha. nosso lugar. Vamos lá? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, Consolador, Conselheiro, Deus que me veio abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós
tempo ainda. Vamos cantar mais um. Essa graça que Vou chegar somente essa o câmera nosso mais Deus pode nos dar. Por isso Ele é o nosso Salvador maravilhoso, Salvador bondoso, Deus que tem cuidado de todos nós. Nas estrelas vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Hoje de manhã nós podemos conversar um pouquinho sobre os nossos tesouros. Tesouros que precisamos acumular, não aqui na terra, porque aqui na terra a traça, corrói, a ferrugem, o ladrão rouba, perdemos, se consomem, mas nós precisamos acumular tesouros nos céus. E essa pergunta reflete muito bem sobre aquilo que nós cantamos. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Quem é Deus para cada um de nós? Deixa eu comentar algumas pessoas aqui, amor. Dona Dulce, seu Nilson, Maria de Jesus, Dona Zilda, Estevão, Liliane e a Ângela, presbítero Osmar e Síndila também. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Irmãos, boa noite a Roseli, boa noite ao presbítero Osmar, Ângela, assim, já cumprimentei vocês, né? Boa noite, Sidoca, Noel, Elaine, Ariane, boa noite, Claudemir, boa noite, Valdir, Joaninha, Lafayette, Ana Lúcia, Onofre, boa noite a Raquel e a Luciana, Edgar, a Lucas, oh meu pai, Lívia e Jonatas, ô Senhor, tem misericórdia. A Raquel é lá de Santa Mara, Barbosa.
Raquel de Santo Amaro. Ô, Raquel, que bom ter você aqui. O da Vila Industrial. Deus, agora, aí não, aí você falou agora. Boa noite, Vânia, boa noite, presbítero Nilson, boa noite, Isa, boa noite, Júlio. Então vamos cantar enquanto eu anoto essa turma aqui, por favor, vamos lá. Deus, tu és início, meio, fim. Ele é tudo para nós. Ele é o motivo da nossa vida e da nossa existência. Por amor, sua vida entregou. Bem mais do que as forças, poderes e reis, bem mais do que os mares. Ele é tudo para nós. Vamos lá? Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Muito bem, pessoal, antes de nós orarmos, eu quero ainda cumprimentar a Vânia, já cumprimentei a Vânia, presbítero Nilson, Isa e a Júlia, a Loide, espero que o Gabriel Mendes também esteja do ladinho aí, Loide, a dona Dirce, o presbítero Beto, Eliana Donald de Itaia, bem-vinda Eliana, e o seu digníssimo esposo Renato, a Rose e o nosso querido Valdir, e também
a Maria Xavier. Agora eu passo essa parte para a minha digníssima esposa, porque eu vou orar com vocês. Vamos orar como fazemos quando estamos reunidos na igreja, meus irmãos, uma oração que oficialmente introduz o culto que nós estamos aqui para prestar ao nosso bondoso Deus. Então, feche os olhos aí na sua casa, assegure-se de estar com a sua Bíblia, não se deixe desviar a atenção por nada, não deixe a sua atenção se desviar por nada, porque é um momento solene, é um momento do culto que você e sua família está prestando como nós estamos prestando agora aqui diante do nosso Deus. Então não há nada mais importante do que estar diante de Deus neste momento. Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, graças te damos porque este dia se finda, ó Deus, e nós temos o privilégio de buscar-te neste momento. Agradecemos-te, ó Deus bendito, porque a tua palavra é viva, santa, eficaz. A tua presença, Senhor Deus, é um fato, é uma realidade. E no mesmo momento em que o Senhor está aqui conosco, vive no nosso coração, o Senhor também está na casa de cada casal, cada pessoa, cada família que se conecta a nós na noite de hoje. Nós rogamos a tua bênção para todos, Senhor Deus, e ao mesmo tempo, rogamos que por misericórdia o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor sabe, ó Deus, que nós temos falhado continuamente porque a nossa natureza é pecaminosa. E, ó Deus, por pensamentos, ações, palavras e até omissões, e quantas omissões, ó Deus, nós seguimos cada dia dependentes da tua misericórdia infinita. E é por ela que nós, ó Deus, clamamos neste momento, implorando o perdão dos nossos pecados e, ó Deus, a graça de sermos atingidos pela tua palavra e alcançarmos, ó Deus, o teu trono com as músicas, com os cânticos, com as orações, que o Senhor, ó Deus, em cada ato do culto que nós fazemos aqui neste momento, que, ó Deus, o Senhor seja glorificado e honrado. Abençoe os irmãos todos, mais uma vez eu rogo, seja com os que estão tristes, os que estão, ó Deus, enfrentando muitas lutas, e não são poucas pessoas que estão enfrentando neste momento, seja com aqueles que comemoram, que celebram o dia de hoje, Dona Zilda, mais uma vez o Bruno, a Zilda daqui no sábado que vem, e o Bruno e também a Sueli, que hoje comemoram mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor abençoe estas vidas, que o Senhor lhes encha o coração de alegria, porque o Senhor é bom. E o Senhor é que dá vida e o Senhor é quem a sustenta também. Estas bênçãos nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu reservei aí, eu já tinha cumprimentado a família toda lá do Noel, que não é pequeno, né? A Sidoca, Noel, a Elaine, a Ariane, e agora cumprimento ainda a Adriele, que já esteve de manhã. Adriele, eu esqueci o nome do seu esposo, se você colocar para nós aí, eu agradeço muitíssimo. E agora, meus irmãos, eu vou conduzir um hino do Inário Novo Cântico, que é o 172. Lilica, troca nesse momento de lugar aqui com a Lulu, para eu poder acompanhar na sua Bíblia, meu amor, a letra. Troca só nesse momento, tá? Depois você volta. Vai lá. E abre a Bíblia para o papai te acompanhar, minha filha. No hino 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Cantem conosco e cantem agradecidos, viu? Esse hino é um hino de gratidão a Deus, viu? Aí, isso. Uma página antes. Aí. Vira pra cá. E a mamãe canta com a Lulu ali, ó. Vamos lá? Bem? Isso aí. Vamos lá. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva
chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos a bênção dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Muito bem, irmãos queridos, me perdoem por trocar de vez em quando ou de vez em sempre a letra. Eu não vou falar que é problema de umidade não, porque eu ainda me sinto muito jovem, mas eu posso dizer que é problema de um certo cansaço, viu, gente? Nesses dias aí a gente cansa mais depressa, né? Boa noite a Beth e a Dona Alvina lá de São Paulo, chegaram aí também. E a Adriele não pôs o nome do maridão, né? Que eu esqueci, infelizmente. Vou convidar vocês, quem tem um novo cântico aí, gente, quem tem habilidade, que é o caso da Vânia, né? Vão lá para nós. O próximo hino nós vamos cantar um hino pequeno, mas o povo que não tem um novo cântico precisa acompanhar. Já reserva aí, Vânia, por favor. 299, Renovação. Fortalece a tua igreja, tá bom? E agora eu os convido a que abram as suas Bíblias no Salmo 40. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tá bom, gente? Salmo 40, de 1 a 5. Abram aí, meninas. Lica, abriu aí, Lulô? Abriu aí, Lulô? Salmo o quê? Salmo 40. De 1 a 5, Ah, tá bem. Salmo 40. Lulô pode... tá bom aí. 40, de 1 a 5. Todo mundo achou aí? Podemos ler? Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá bom? Vou ler 5 versículos apenas, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Está aí, Salmo 40, de 1 a 5, meus irmãos, palavras de esperança, não é? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama. Olha, as palavras desse salmo são lindas, não é? E nós vivemos dias assim que nós temos enfatizado textos como esse, porque são os dias de muitas lutas, de muitas batalhas. Nós estamos assim como que num grande navio, aí envolto por ondas turbulentas, mar revolto, e nós só temos uma saída, uma alternativa: orar.
Clamar a Deus como naquele dia em que Jesus estava no barco com os discípulos e a única saída que eles tinham era Jesus levantar e dizer ao mar e ao vento que se acalmasse. E nós estamos em dias assim e nosso papel é orar. Que o Senhor mande acalmar tudo isto e traga de volta uma vida que seja mais tranquila para todos nós. Fortaleça os que estão enfermos por outros tipos de doenças, não é? Deus sabe, conhece, nós temos orado por vários aqui nas nossas reuniões. Neste momento, nós vamos fazer uma oração de intercessão. E aí nós vamos orar por essa situação toda de pandemia, de calamidade que se instalou no mundo. Vamos orar também pela nossa irmã Lisbeth, temos orado incansavelmente por ela. Vamos orar também, meus irmãos, agradecendo mais uma vez pelo aniversário do Bruno, pelo aniversário da Sueli e também da Dona Zilda, que embora seja no sábado, nós agradecemos agora, porque até lá ela tem tempo de preparar bolo para nós, né? Então vamos orar. Não pode soprar vela. Então não pode. Vamos orar então, feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, neste momento, ó Deus, nosso coração que vem quebrantado, humilhado pelas circunstâncias que nos envolvem, mais uma vez se volta para Ti, clamando por socorro. Tu sabes, não tem sido fácil e a cada dia, Senhor Deus, as ondas parecem maiores, o mar se torna cada vez mais revolto e, ó Deus, nós continuamos seguros porque o Senhor é grande, porque o Senhor é Deus poderoso, porque o Senhor sustenta todos e sustenta tudo nas Tuas mãos. Senhor Deus, nós imploramos que o Senhor dê ao nosso coração tranquilidade, dê ao nosso coração segurança, fortaleça, Senhor, a nossa esperança e nos ajude, ó Deus, a seguir em frente nesta situação de confinamento, onde a gente está limitado a tantas coisas. E, ó Deus, há desdobramentos mais sérios disto. Há muita gente perdendo o emprego, há muita gente aí com dificuldades para se manter. E, ó Deus, tenha misericórdia do mundo. É o mundo inteiro. Nós olhamos para o Brasil, mas vemos o mundo inteiro passar por uma situação jamais, quer dizer, esta situação jamais vista. Embora tenha vivido situações já piores do que esta, e tudo isto dentro de uma história que o Senhor mesmo estabeleceu para a humanidade, para o mundo que criaste. Está nas Tuas mãos o livramento. Momento em que o Senhor aprouver ao Senhor nos tirar disto, Senhor Deus, nosso coração continuará se regozijando, se rejubilará ainda mais, porque, Senhor Deus, não vemos a hora de ficar livres de tudo isto. Quero aproveitar e rogar também pela Tua serva Lisbeth, que luta contra várias enfermidades. Rogo também pelos demais irmãos da nossa igreja aqui em Bauru, seu Nivaldo, Dona Irene, a sua filha Neire, a Dona Ruth, a Dona Regina. Rogamos, Senhor, por misericórdia pela Beth, pela Dona Dulce, pelo Beto, que nos acompanham na live de hoje, no culto desse momento. Rogamos, Senhor, pela Sidoca, sua saúde. Rogamos, Pai, Tu, o Senhor sabe, todos os que carecem do Teu favor e da Tua misericórdia em termos de saúde. Obrigado a Deus pela recuperação da Beth, Dona Alvina, lá em São Paulo. Nós não a conhecemos pessoalmente. Obrigado, Senhor, porque está nas Tuas mãos, o Senhor tem recuperado a sua saúde. Oramos pela Dona Alice nessa semana, embora não tenha havido algum retorno, mas também dou graças, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a dar graças em tudo. Ela que já tinha feito uma cirurgia em um dos olhos e agora essa semana fez o outro. Agradeço, Senhor Deus, pelo aniversário da Sueli, esposa do Carlos. Agradeço pelo aniversário do Bruno no dia de hoje. Agradeço, Senhor, pelo aniversário da Dona Zilda, que está prestes a acontecer, segundo a Tua graça, segundo o Teu amor, segundo a Tua boa vontade. E rogo, Senhor Deus, que receba a nossa oração. Nós não merecemos, não, mas imploramos. Ajuda-nos, Pai, ouvindo-nos e atendendo-nos segundo a necessidade de cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, lembrando, Adriele está aí conosco e alguém que mora no nosso coração, de lá de Itanhaém, seu avô,
o seu Lutero e a sua avó, Dona Nair. Abençoe este casal precioso, preciosíssimo, principalmente o seu Lutero com a saúde tão debilitada, Senhor. Estenda a tua mão, tenha misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu pedi, meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino. E esse hino é pequeno, mas ele é de uma letra maravilhosa. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui outras pessoas que Hoje é chegaram. aniversário da Dona Mirtes também. Oh, Mirtes. Mirtes. Parabéns pelos 45 anos, Mirtes. Que bom. Bem apertado. Boa noite a Larissa. Deixa eu ver quem mais chegou aqui antes. A Lídia, o presbítero Garmes. Boa noite. A Larissa, parabéns mais uma vez a Mirtes pelos 40 anos que ela completa. Boa noite a Carmen. Boa noite. É isso aí. Quem eu não tinha cumprimentado ainda, agora cumprimentei. E vamos cantar. Eu pedi a Minha mãe colocou que a Dona Irene está assistindo lá com ela lá. A Dona Irene. Minha mãe está assistindo lá com a minha mãe. E a Neire também. Que legal. Muito bem, Dona Irene e a Neire. Olha, a Vânia pôs aí para nós. Fortalece a tua igreja. Deu para pôr, Vânia? Então, se não deu, tudo bem. Ele é pequeno. A letra, ele é muito conhecido. Hino de número 299. Do Novo Cântico, meus irmãos. O hinário que nós usamos aqui, tá? Vamos cantar juntos? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Eu esqueci de lembrar que enquanto nós cantamos esse hino, na igreja é o momento que os irmãos têm o privilégio de contribuir para com o trabalho, o serviço de Deus, não é? Com a obra. Nós estamos com algumas coisinhas por fazer na igreja e sempre precisamos que os irmãos mantenham a sua fidelidade a Deus na contribuição. Então, nosso irmão e presbítero Nilson, tesoureiro da igreja, há de colocar para nós aí no WhatsApp da nossa igreja aqui, a conta da igreja, para que os irmãos não esqueçam de enviar suas ofertas e os seus dízimos para a conta da igreja, uma vez que nós não estamos no culto presencial. Então, nós temos aí alguns pequenos desafios, como resolver problemas de calhas na igreja por causa das chuvas, vazamentos. Temos aí questão das lives, né? Equipamentos que precisam ser adquiridos. Tem várias coisinhas que a gente tem que resolver mesmo neste tempo aí complicado, viu, gente? Então, estejam orando por nós e o presbítero Nilson vai pôr aí no grupo da igreja para que os irmãos tenham a conta da igreja. Pode até pôr nos comentários também, viu, Nilson? Não tem problema nenhum não, tá bom? Então vamos seguir em frente. Deixe-me ver o que é que vem logo a seguir, que é a oração de gratidão a Deus, exatamente pelos dízimos e pelas ofertas. Eu vou pedir a Márcia, minha esposa digníssima, que faça esta oração. Por favor. Senhor, graças te damos, ó Deus, amado, pela tua fidelidade para conosco. Obrigada porque todos os dias recebemos de ti bênçãos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é fiel em nos amar, nos guardar, nos proteger. Obrigada, Senhor, porque o teu amor nunca falha. E obrigada, Senhor Deus, porque nós temos o alimento na nossa casa, temos, ó Deus, um lar
Ó Deus amado, muito obrigada pelo trabalho, obrigada porque dia após dia o Senhor é Deus conosco, Deus que tem nos abençoado e dá-nos sempre, ó Deus, condições, Pai amado, para mostrar a nossa fidelidade ao Senhor, sendo fiéis, ó Deus, nos dízimos, sendo fiéis, ó Deus, naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Que todo, ó Deus, esse dinheiro seja, ó Deus, bem empregado. Nós sabemos, obrigada, porque nós temos pessoas idôneas que administram com sabedoria, ó Deus. E obrigada porque, ó Deus, é para a obra do Senhor, que não para, Senhor Deus, que tem aí os seus desafios tantos, ó Deus amado. Livra-nos de todo o mal e dá-nos sempre um coração agradecido ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu não havia justificado antes, mas eu vou fazer isso agora. A Caris não está conosco porque desde ontem ela está com problema de inflamação na garganta, então isso causa febre, mal-estar, náuseas. Oi? A febre agora melhorou a febre, então, mas ela está indisposta ainda. E o Gabriel, nosso irmão, Gabriel Hernandes, que vai daqui a pouco agora, né? As meninas vão sair e elas vão ter lá no seu celular o link para acessar e vão ter aula com o nosso irmão Gabriel Hernandes. Então, meninas, despeçam aí do povo, viu? E nós vamos dar uma arrumadinha rápida aqui, a minha esposa e eu. Leva a Bíblia. Bíblia, isto. E nós vamos nos aproxegar aí para poder continuar nosso trabalho, viu? É só uma questão de adaptação. Amor, tira essa cadeira daqui, por favor. Obrigado. E agora, meus irmãos, como a Márcia vai me ajudar num cântico... Olha, eu coloquei outro dia um cântico para vocês aí, eu acho que foi ontem, no grupo da igreja. E... meu amor, eu tinha desbloqueado, então... Meus irmãos, eu vou suspender por um minutinho aqui. 30 segundos. Aguardem aí, é só uma suspensão, não vou desligar a live não, viu? Bem, retornamos aqui. E os problemas vão sendo resolvidos. É o mesmo probleminha que nós tivemos na parte da manhã, só que agora com uma outra característica. Esta é uma das desvantagens de fazer live aqui em casa. Eu falei para os irmãos, porque a assistência, a assessoria faz uma falta, a junta diaconal, o pessoal das lives aí que o digam, né? Então nós vamos prosseguir, estou esperando só a Márcia retornar, porque nós vamos cantar um hino juntos, antes de nós entrarmos na meditação da palavra de Deus. O hino é esse aqui, ó, e ela é que começa cantando, então ela tem que estar aqui, né? Vamos lá. Ops. Não, não é esse não. Não é não. É esse aqui, ó. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar. Baixo, né? E deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas,
lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Limparei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Esse é o texto bíblico, estão lembrados? Oração, resposta de Deus à oração de Salomão. Oração que nós temos que fazer todo dia. Lá? Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. É isso, oração de Salomão, resposta maravilhosa de Deus ao seu servo. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, e nos ajude a fazer esta oração rica, riquíssima, oração e a ouvir. A oração de Salomão foi de dedicação ao templo, vocês estão lembrados? Agora, meu amor, como nós estamos na escola dominical, o povo vai ficar com a minha figura aqui, né? E a minha esposa vai ter a sua atuação mais lá no finalzinho, porque eu transcrevi aqui a maior parte dos textos e ela vai anotando aí alguém que vai chegando depois, tipo a Renata, que eu vi que chegou aqui agora, a Sandra também, que entrou aí. E aí lá no finalzinho, o seu Bonora, presbítero Bonora e Elô também. Chegaram numa boa hora. Que nós vamos começar com a palavra de Deus. Abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 6, de 1 a 8. Gente, eu quero que vocês me ajudem a avaliar, porque esses hinos são cantados com playback, a gente não tem controle não, sabe? Então, é difícil saber quando o playback tá bom, tá ruim, porque não dá para ligar direto no OBS aqui no computador, que seria muito melhor, viu? Então, tudo caseiro, viu, gente? De última hora, um dia eu vou tirar uma foto daqui do estúdio e mandar para vocês aí. Então, Gênesis 6, de 1 a 8, diz exatamente assim, olha. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e que entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor:
farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então é até aqui, versículo 8, nós vamos fazer mais uma oração, e eu te convido para que feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, tua palavra está aberta, o texto é muito conhecido, e, no entanto, Senhor Deus, não significa que nós aprendemos tudo que ele pode ensinar. E não vamos, Senhor Deus, esgotar esses ensinamentos na noite de hoje. Não é esta nossa pretensão. De longe não é, Senhor. E rogamos que o Senhor nos ajude, iluminando o nosso coração e mente e falando o nosso coração para a honra e glória do teu nome e compreendendo o estado de coisas que se passam no mundo dos nossos dias. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. No mundo acontecem muitas coisas que nos deixam estarrecidos, não é? São questões relacionadas à segurança, a crescente criminalidade, os problemas de más gestões governamentais, a corrupção e a ganância que alimentam aí um pequeno grupo às custas de uma grande maioria menos favorecida, muitos pobres e outros até miseráveis, né, na extrema pobreza. Situações de um sistema de saúde precário, planos de saúde que cobram valores exorbitantes, impostos de tantos tipos que nós mal damos conta de enumerar. E bom, por aí vai, são os dias que nós enfrentamos. O que nem sempre nós avaliamos é que a maldade que se espalhou pelo mundo, ela não está relacionada apenas a estas coisas que causam muito impacto na vida de todos nós. Estas coisas aí incomodam, a gente se preocupa, a gente se entristece, a gente roga a Deus que tire, que poupe, que livre, que alivie. É isso aí, porque a gente vê, a gente sente. Agora, o texto registrado aqui em Gênesis nos dá uma visão bem mais minuciosa de como coisas consideradas sem muita importância pelos homens podem gerar desdobramentos de proporções catastróficas. Nesse caso aqui em particular, todos sabem, o resultado foi o dilúvio, que teve como propósito eliminar todos os seres viventes do mundo. Então é fundamental que nós tenhamos a sensibilidade necessária para nós sabermos como o que para nós pode ser considerado pequeno, né, diante de Deus, tem um peso incomparavelmente maior. E é preciso ter sensibilidade para isso, viu? Porque tem muita coisa acontecendo no mundo antes pandemia, durante, vai continuar acontecendo, que pode não gerar impacto direto na nossa vida, naquilo que nós estamos vendo, mas impactam o coração de Deus. E é o que está acontecendo aqui em Gênesis. Nós vamos ver isto nesses versículos iniciais aí, destacando os fatos que se deram antes que Deus enviasse o dilúvio, que preservou apenas uma família, ou seja, 8 pessoas, não é? Então, vamos aos fatos. Aí, quem puder me ajudar, então os tópicos, Estevão está aí do outro lado, a Vânia e quem mais puder me ajudar da equipe de live aí, por favor. O primeiro tópico é o começo de uma tragédia. Onde ela começou? É preciso saber um pouquinho de história, não é? A nossa própria história, por exemplo, para nós diagnosticarmos algumas coisas que se passam na nossa sociedade. Bom, como é a minha pergunta aqui nesse primeiro tópico é a seguinte: como é que a humanidade conseguiu chegar a esse ponto aí? Então vou repetir o tópico, né? O começo de uma tragédia é o primeiro tópico. Primeiro, nós precisamos retroceder na história, como eu disse agora há pouco, para lembrar de alguns fatos muito importantes. Dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva, todos devem estar lembrados do primeiro homicídio, não é? Caim assassinou seu irmão Abel e foi amaldiçoado por isto.
lá em Gênesis 4, de 9 a 12, podem anotar aí o texto, a referência, porque vocês podem olhar depois, tá? Gênesis 4, 9 a 12, eu transcrevi, então eu vou ler para vocês aqui. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, gravem isto, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Foi esta a condição a que Deus condenou Caim. No entanto, Deus não impediu que Caim se multiplicasse, tivesse filhos, netos, bisnetos, tataranetos e, enfim, não é? Ele teve as suas gerações, não é? Ele se multiplicou, não é? Algumas pessoas perguntam assim, com quem casou Caim, aquelas coisas todas. Mas esquece que Adão viveu centenas de anos, quase um milênio. Então ele não teve só Caim e Abel, né? Ele teve filhos e filhas. No lugar de Abel, que havia sido morto, Adão teve outro filho que se chamou Sete. Esse foi o nome dado, e lá no texto, anota outro texto aí, gente, Gênesis 4, 25. Vocês anotaram o primeiro? Estão acompanhando aí, amor? A Vânia está anotando. Ok, então agora Gênesis 4, 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher. Prestem atenção nisto aqui, isso é muito importante. Abel havia morrido. Então, Adão teve outro filho chamado Sete. O texto diz, tornou Adão coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Por quê? Disse ela, porque Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então, lembrem, Deus amaldiçoou Caim, que foi expulso e ficou errante pela terra. E agora Adão e Eva têm Abel. E depois de Abel tiveram filhos e filhas. Desculpe, agora tiveram Sete. E depois de Sete tiveram filhos e filhas. Embora nós tenhamos aqui o registro dos descendentes de Caim no texto aí, um pouco antes de Gênesis 6, não se pode desprezar que a maldição que Deus lançou sobre Caim se estendeu a toda a sua descendência. Isso é um fato. Então isso se percebe facilmente quando o texto vai tratar da descendência abençoada de Adão. Caim não está lá. Não está lá. Outro texto aí, Vânia, para você anotar. Gênesis 5, de 1 a 4. Caim não é mencionado. Vou repetir, hein? Gênesis 5, de 1 a 4, começa dizendo assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então observem que o nome de Caim não aparece aqui como parte de uma descendência abençoada. Tudo bem aí, amor? Muito bem. O tempo se passou. Tudo bem? Fabíola chegou. Fabíola. Fabíola. Tá bom, a Fabíola tá sumida aí, né? Tá anotando também. Ok. Saudade. O tempo se passou e mesmo antes dos fatos registrados em Gênesis 6 ocorrerem, a sociedade não estava nada bem. Vou repetir, hein? Antes do que eu li aqui em Gênesis 6, a sociedade não ia bem. Assim, quando Noé nasceu, agora ele estava velho, hein? Quando Noé nasceu, veja o que o seu pai Lameque disse, lá antes do capítulo 6 aí, não é? Quando vai falar da genealogia, e Noé entra lá depois de Enoque, né? Bem lá depois de Matusalém, não é? Então está lá, este nos consolará
dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amaldiçoou. Esse texto que nós lemos aqui em Gênesis 6, as coisas que se passavam aqui, ainda não estavam acontecendo. Noé já era adulto aqui. E eu estou fazendo menção do dia em que Noé nasceu. E o seu pai, Lameque, disse assim, este, falando de Noé, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então isso nos traz aos episódios narrados aqui no texto que lemos do capítulo 6 e ao ponto seguinte, que é o segundo da nossa dissertação de hoje. Aí anotem aí, por favor. Segundo ponto, o desenvolvimento da maldade. Então, estão lembrados do primeiro antes de chegar ao segundo? Quem tem anotado aí vai lembrar, não é? Começo de uma tragédia. E agora, o desenvolvimento da maldade. Então, primeiro nós fomos lá atrás, quando Deus amaldiçoou Caim, quando depois de Abel nasceu Sete, e aí a descendência de Sete foi abençoada, está aqui na genealogia de Adão, e Caim não entrou nela, aquela geração, aquela descendência amaldiçoada. Agora, nós vamos ver o desenvolvimento disso tudo. Deus não havia, meus irmãos, criado o mundo desta maneira, qualquer um de nós sabe disto. Deus não era um mero espectador de tudo que vinha acontecendo no mundo. Não, nunca foi. Apesar disto, pelo que se nota, o ser humano não deu a mínima para isto, à exceção de Noé. Então a sociedade não estava nem aí para Deus, não buscava Deus, a maldade foi se multiplicando cada vez mais. E o único homem que temia a Deus e buscava a Deus neste contexto todo complicado era Noé. Veja o que diz aí, mais um texto para a Vânia anotar, e agora a Fabíola também, Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quem é que viu? Não foi Noé. Não foram os homens. Não foi a sociedade que parou e falou, olha, como nós estamos pecando, como está tudo ruim, como muita coisa está mal, desajustada. Não foi a sociedade, não foi. Deus é que viu, ele viu. E ele então disse, aqui, não é? Ele viu que a maldade do homem era continuamente má, não é? Na verdade, todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Então Deus proferiu, nós vamos ver isso no terceiro ponto, uma sentença. Deus fez uma avaliação e proferiu uma sentença. Pergunta que eu faço, o que estava acontecendo para Deus chegar a esta conclusão? Que está lá no versículo 5, Gênesis 6. O que estava acontecendo? O texto mostra que os filhos de Deus, eu ponho entre parênteses, descendência de Adão, viram que as filhas dos homens, ponho entre parênteses, descendência de Caim, eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. É um aviso aí para a moçada solteira, que olha para dentro da igreja. Outro dia estávamos falando aqui em casa, né? Isso é antigo, viu? Meninas e rapazes. Olha no ambiente cristão, e assim falar, mas nesse contexto de igreja não tem nenhum rapaz, nenhuma moça, etc. Tal, e olha para fora da igreja, para um contexto em que as pessoas não buscam a Deus, viu, gente? Presta atenção, não tem temor a Deus. Aí vê que tem muita moça bonita lá fora, não é? Tem muita. E rapaz também. E aí então se sente atraído por eles. É o que aconteceu aqui. Então eu te expliquei. O texto diz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Então, algumas correntes teológicas, ou tem pelo menos uma, que defende que esses filhos de Deus eram anjos. E eles viram nesses filhos de Deus aí anjos coabitando com mulheres. Meus irmãos, isso não é possível. Eles podiam até encarnar, não é? Como aconteceu com o próprio Jesus Cristo se encarnando,
e entrando na tenda de Abraão, por exemplo. Mas Jesus, lá em Mateus 12, 25, diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, esta teoria, esta interpretação já foi descartada por um outro grupo que eu entendo, concordo, que é aquele que defende que a linhagem de Caim, de algum modo, com o tempo, foi se misturando com a linhagem de Sete. E as coisas, imaginem, gerações, na verdade, amaldiçoadas, com gerações abençoadas se misturam, e o resultado não vai ser coisa boa, não. Não seria, que é o que aconteceu aqui. Se a linhagem de Caim estava amaldiçoada e sem qualquer compromisso com Deus, fatalmente esta união não poderia resultar em algo agradável. E foi exatamente o que aconteceu. Como o texto não esclarece, não põe exatamente desta maneira, não seria incongruente afirmar, ou incoerente afirmar, que de toda a raça humana existente já se destacavam aqueles que não apresentavam qualquer temor a Deus. Aqui, nós falamos lá antes de Noé que a coisa já não estava boa. Então aqui, chamados filhos dos homens, e aqueles que preservavam preceitos passados de pais para filhos desde Adão, são aqui, como eu disse, chamados de filhos de Deus. O apóstolo João é muito mais, assim, direto em falar e fazer esta distinção. Pode até assustar alguns, mas lá na primeira epístola de João, anotem aí por favor, eu já li esse texto aqui em reunião, em live, 1 de João 3,10. O apóstolo do amor, falando aí, hein? Ele diz aqui, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, transporte estas palavras para o contexto de Noé e cabe como uma luva. E esse comportamento não aconteceu só lá não, gente. Ele se repete ao longo de toda a história do povo de Israel, acompanhado de terríveis consequências. Eu me refiro, por exemplo, à união de homens tementes a Deus com mulheres ímpias e vice-versa, tá? Mulheres tementes a Deus que se uniram a homens ímpios. Então, quando predomina a prática do ímpio, que geralmente ocorre com exceções, é claro, são os resultados aí catastróficos que nós observamos. Não pode ser diferente a não ser a multiplicação da maldade. Então, observe, Deus já havia preceituado isto lá em Deuteronômio. Isso foi depois de Noé, claro, né? Mas eu me refiro à história de Israel. Deus já havia preceituado o seguinte, anotem outro texto aí, Deuteronômio 7, 3 e 4. Vou repetir, Deuteronômio 7, 3 e 4. Como é que a maldade poderia se multiplicar novamente? Deus vai dizer, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Aquele tempo em que eles iam entrar na terra prometida. Não darás, falando ao povo de Israel, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam, isso é Deus falando por Moisés, elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E olha Deus dizendo, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deus está falando para o seu povo. E é que, é claro, Noé não alcançou isto porque Moisés veio muito tempo depois de Noé. Podemos dizer que isso foi um tipo de progressão geométrica. Outro dia eu estava tentando explicar para as meninas em casa, que trabalho que deu. O texto de Provérbios 29:16 diz assim, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Vou repetir, Provérbios 29:16. Provérbios 29:16. Estava tentando explicar para as minhas meninas que a progressão geométrica é mais do que 2 vezes 2, ou 1 vezes 1, ou 1 vezes 4, ou 2 vezes 4, não. Então, um que tem o coração inclinado para a maldade,
faz 2 discípulos. Aí cada um desses 2 faz mais 2 discípulos. Dos outros 2, cada um faz mais 2. Isso se multiplica de uma maneira absurda. E a maldade se multiplica como uma palha, né? Ou, na verdade, uma fagulha, desculpem, numa grande floresta, na linguagem lá de Tiago, falando das palavras que são ditas assim, né? De um modo terrível, né? E que põe fogo, é como a língua põe fogo numa floresta, como uma floresta que incendeia, e aquilo que foi dito não dá para desdizer. Como apagar o fogo de uma grande floresta dá trabalho, é complicado. Né? Que começou ali, de repente, com uma guimbazinha de cigarro, né? Com seria uma fagulha qualquer de algum mal intencionado, um acidente da natureza aí qualquer. Matthew Henry, comentarista que eu uso muito aqui, diz o seguinte: quando existe um grande número de famílias, estas precisam ser bem dirigidas para que não se tornem famílias iníquas. Gravem isso, hein? Isso é importante. Quando existe um grande número de famílias, estas precisam ser bem dirigidas para que não se tornem famílias iníquas, porque é isto que aconteceu em Gênesis. E ele continua dizendo mais: o mal, se isto acontecer, as famílias se tornarem iníquas, o mal perverterá o bem muito antes do bem conseguir consertar o mal. O Senhor jamais aprovará que os seus filhos se unam àqueles que agem como seus inimigos. Alguém discorda disto? Deus nunca vai aprovar que os seus filhos se unam a pessoas que se comportam como inimigos dele. Claro, se você é pai, se você é mãe, você vai aprovar o casamento de um filho, de uma filha sua, com alguém que é declaradamente inimigo seu? Você não vai aprovar. E eles podem até se casar. E poderá, na exceção, ser uma situação que se reverta no futuro. Mas, em geral, a gente não dá esta permissão com essa esperança, porque já começou errado, não é aí? Essa união, esta atração. Então, a maldade se multiplicou desta maneira, não apenas entre adultos e velhos, não é? As famílias estavam envoltas por este contexto onde, como nós vimos no versículo 5, era continuamente mal todo o desígnio do coração. Para Deus falar uma coisa dessa aí, meus irmãos, não devia estar bonito o negócio, não. Vamos ao terceiro e último tópico, porque ele vai falar não apenas da avaliação que Deus fez, mas também da decisão que Deus tomou. Então, depois desta séria avaliação feita por Deus, ele adotou várias e sérias medidas. A primeira medida que nós notamos no texto é expressa da seguinte maneira. Ele diz aí: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Meus irmãos, essa decisão, bem como as outras, não foi tomada sem aviso, não. O apóstolo Pedro, lá na frente, se refere a este episódio dizendo assim, olha, na primeira epístola de Pedro 3, versículo 20, anotem aí para mim, por favor. 1 de Pedro 3, versículo 20. Diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então Pedro fazendo menção desses dias de Noé aqui. Então volto a Matthew Henry dizendo assim: se alguém resistir ao Espírito, lutar contra ele, tentar extingui-lo, é necessário saber que, embora ele contenda por muito tempo, isso aqui é tremendo, não contenderá para sempre. Então, alguém pensa assim: Deus é infinito em misericórdia, e é mesmo. Mas Deus estabelece os seus próprios limites. Então, aqui, quando ele viu
que a maldade do homem estava se multiplicando, Deus avisou. Mas uma das primeiras sentenças proferidas foi: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então Deus disse: chega, eu não vou continuar me relacionando com uma sociedade que se corrompe cada vez mais. Então essa foi a primeira medida e, na minha opinião, a mais terrível. Sabe por quê? Porque quando Deus menciona meu espírito não contenderá, isso compromete diretamente a alma do ser humano. E mostra aí a impossibilidade de Deus conviver pacificamente com um coração impiedoso. Agora, diante disto, o que acontece? O que estava ruim se tornou ainda pior. O homem perdeu qualquer noção de certo e errado, de justo e bom, seguiu o seu caminho moldado pela dureza, a insensibilidade do próprio coração, se afundando cada vez mais. Então, por isso que eu digo, na minha opinião, esta sentença pode ter sido inicialmente a mais dramática, a mais complicada, porque a situação já vinha ruim. E Deus diz assim: mas eu não vou ficar contendendo com o homem para sempre, vou ficar advertindo, não vou ficar chamando, né, instruindo. Não, o homem está difícil. E aí entra, meus irmãos, aquela palavra de que os dias do homem não seriam mais do que 120 anos. Aí, Deus também decide eliminar todos os seres vivos, à exceção de Noé. A sua destruição, a destruição do povo, a destruição dos seres viventes, são um ato não apenas da soberania absoluta de Deus, mas de uma justiça necessária. A sociedade estava corrompida, toda ela corrompida, repito, à exceção de Noé. Pela manutenção, Deus precisava fazer algo pela manutenção da sua própria honra e da sua própria autoridade. Anotem aí outro texto que eu vou aqui ler com vocês. Está escrito lá em Oséias, profeta Oséias, do capítulo 4, de 1 a 3. Anote aí, por favor, tá? Oséias 4, de 1 a 3, mostra que toda a criação sofre por causa do comportamento humano. Isso aqui não tem necessariamente a ver com o que eu li em Romanos. Tem e não tem, não é? Porque são momentos diferentes. O problema é o mesmo, praticamente. Então eu vou ler aqui para vocês o que o profeta Oséias disse muito antes do apóstolo Paulo falar lá em Romanos 8, que a criação geme, aguardando a sua restauração. Então, o que Oséias diz? Capítulo 4, de 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, disse Oséias, a terra está em luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais de campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Nos dias de Noé, a expressão que Deus utilizou, como eu acabei de falar, é: os seus dias, os dias do homem, serão 120 anos. Então isso nos leva à conclusão de que esse foi o tempo que Deus deu para que os homens se arrependessem naquela ocasião. 120 anos. Então, pensem, lembrem, meus irmãos, curiosamente, a expectativa de vida que antes chegou aí, no caso de Matusalém, a 969 anos, quase um milênio, caiu drasticamente depois do dilúvio. Nós vamos ver o homem vivendo em torno de 120 anos mesmo. De qualquer modo, fica claro que Deus, antes de executar a sua sentença, não retirou imediatamente a sua misericórdia, não.
Ele deu oportunidade para que o quadro fosse revertido. E vamos imaginar que tenham sido mesmo esses 120 anos aí. Neste período, o que se pode observar, vejam que coisa impressionante, é que nasceram filhos dessa união desajustada. E ao contrário de haver melhoras, esses filhos são descritos como valentes, varões de renome na antiguidade. Agora, aqui, isso pode ser uma clara indicação de que esses filhos valentes, a palavra valente, pode significar que eles tinham força e tomavam tudo por essa força. A maldade se multiplicava, usando seus corpos avantajados, seus nomes importantes eram de renome, violando leis civis, morais, se transformando numa afronta ainda maior para com Deus. Não havia na sociedade de Noé autoridade que pudesse deter esses homens. Parece que nós vivemos dias semelhantes, não é? Onde pessoas tomam as coisas pela força, se valem do seu poder e tantas outras coisas mais, atropelam as leis civis, morais, éticas. E eu não estou me referindo apenas a grandes homens, não. Porque os homens que estão lá em cima saíram daqui de baixo. Então, nós vemos desde o cidadão mais simples até a autoridade mais poderosa do mundo, a maldade se desenvolvendo no coração do ser humano. Então, se eu quero governantes, se eu quero pessoas, autoridades que sejam sérias e tementes a Deus, então eu tenho que trabalhar na base e orientar desde a minha família a que as pessoas sejam tementes a Deus, a que zelem para o bem comum, que tenham amor ao próximo, que tenham amor a Deus, porque da minha casa pode sair uma autoridade governamental e ela levará no coração esse temor. Mas se isso não acontecer, eu posso esperar, porque no futuro nós vamos colher o resultado da educação que foi dada àqueles que hoje são adultos e estão tomando decisões em nosso lugar. Então os filhos destas uniões que ocorreram em Gênesis 6 se tornaram homens valentes. Seria bom se fosse para o bem, seria ótimo, mas homens que eram importantes e não havia quem os controlasse. Não no mundo, né? Mas Deus não estava adormecido. Deus viu tudo isto. Ele avaliou o homem desde as mais profundas intenções do seu coração. Muito mais do que os terríveis atos praticados. Deus via os homicídios, é claro que via. Deus via toda a maldade que era praticada, os adultérios e outras coisas mais que eram feitas, os assaltos, os roubos, as rebeldias, né, os desajustes familiares. Deus viu tudo isto, mas Deus foi muito além, ele foi até o coração. Deus foi na intenção do coração de toda a sociedade. Ele não pegou um indivíduo isolado. Ele viu que a intenção do coração do homem, em geral, era continuamente má. Então, que conclusão que Deus chega? O texto lá no versículo 6 diz, de Gênesis 6, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Então esta expressão, meus irmãos, aqui, de arrependimento, que é uma linguagem antropomórfica, nós não entenderíamos se fosse colocado de outra maneira, não é? Essa expressão manifesta o desgosto divino contra o pecado e contra os pecadores, repugnantes diante da sua magnífica santidade e diante da sua justiça perfeita, não é? Eu poderia estar vivendo naquela sociedade e de repente falar assim, alguma coisa está errada, não está certo isso, não está certo aquilo, mas eu sou pecador, eu vivo numa sociedade pecadora, então a gente acaba tolerando certas coisas, a gente acaba ouvindo coisas desagradáveis, não é? No meio que a gente vive, palavras chulas, palavrões, palavras torpes, coisas terríveis e atitudes agressivas. A gente acaba acostumando a isso, mas Deus não. Deus estabelece um limite, falei e repito, para a sua própria misericórdia.
Então, deste modo, a terrível sentença foi decretada. E a sentença qual foi? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque, mais uma vez diz, me arrependo de os haver feito. Então, em momento nenhum, Deus disse assim, esse homem mau surgiu do nada. Não, Deus disse, eu criei, mas eu não criei o homem nessas condições. Agora veja a que ponto ele chegou. E eu estou muito profundamente desgostoso, triste, e eu vou fazer desaparecer toda esta geração, juntamente com aves, répteis e tudo mais. Apesar desse quadro tão desolador, o texto nos diz que Noé achou graça diante do Senhor. Isso está no versículo 8 do capítulo 6. Então, embora nós já tenhamos dito sobre Noé, sobre o que o seu pai disse acerca dele, estão lembrados? A expressão achou graça diante do Senhor é muito importante porque mostra que mesmo Noé, um homem temente a Deus, foi poupado não por merecimentos próprios, mas por um favor que Deus estendeu a ele. Estendeu a sua mulher, estendeu os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e estendeu as suas noras. Some-se aí, você vai ver as 8 pessoas que foram salvas. E nesse tempo aí, Pedro é que vai usar a expressão que Noé foi o pregoeiro da justiça, não é? Que anunciou, disse, gente, Deus não está satisfeito, Deus não está feliz com a sociedade, arrependam-se, mudem de comportamento, porque Deus é infinito em misericórdia, Deus é grandioso em perdoar, magnífico. Noé pregou essas coisas, mas os homens não deram ouvidos. E olha, meus irmãos, caminhando para nossa conclusão, o que eu vejo aqui, até recentemente, eu não cesso de lembrar disto, né? E uma vez falei aqui na igreja, de púlpito, como o meu coração, meus irmãos, ficou tremendamente triste ao ver aonde os homens chegaram com relação a afrontar Deus no carnaval de 2019. Eu lembro quando vi aquela escola de samba lá, Mangueira, querer ilustrar Jesus das maneiras mais vis e torpes possíveis. E o quadro de todos os, talvez o mais repugnante na minha visão, foi colocar alguém representando Satanás e arrastando alguém representando Jesus. Um quadro lamentável, lamentável. Meus irmãos, há quanto tempo Deus vem suportando isto? Quanto tempo Deus vem vendo, ouvindo? Há quanto tempo Deus está vendo ainda o que os homens estão fazendo em termos de corrupção? De tirar da boca do faminto para manter a sua ostentação, seu orgulho, sua vaidade. Deus continua vendo. As pessoas não sabem que a misericórdia de Deus tem limites em Deus mesmo. Ela é infinita quando comparada à nossa paciência, que às vezes é estupim curto assim, não é? Então a gente pede a paciência no estalar de dedos. A gente se ira por pouca coisa, fica mal com alguém por bobagem, deixa de falar com alguém por coisa pequena. Deus não é assim. Deus não é assim. Então a sua misericórdia é infinita, principalmente no que tange a sua igreja, o seu povo. Porque se Deus não fosse misericordioso com o mundo, então não haveria, mais do que uma pandemia, Deus resolveria tratar de uma maneira terrível a raça humana como um todo. Porque, de algum modo, no mundo inteiro há desequilíbrios que são afrontas diretas a Deus. E outro dia eu estava falando aqui, que o homem encontrou caminhos para legalizar o pecado, tornar o pecado legal em termos humanos, porque diante de Deus nunca será legal. Continuará, e aí, legalizando o pecado, o homem agrava ainda mais a sua condição perante Deus, porque Deus não absolverá.
A não ser que ele pare, reflita e diz, não, essa decisão vai contra princípios antigos. E que se existiam antes, há um motivo, vamos estudar. Vamos correr atrás, não se fala tanto de ciência, vamos pesquisar a história, vamos analisar por que essa história de Deus criar todas as coisas, por que o homem tem esse comportamento desequilibrado, ora é 8, ora é 80, ora ele se mostra tão bonzinho, tão solidário e ora se mostra um monstro terrível. Então as pessoas deveriam parar antes de mexer com as leis e fazer com que elas se harmonizem com uma inclinação e uma tendência má e pecaminosa. As leis deveriam estar muito mais afinadas com a vontade de Deus. O homem precisava lembrar por que ele foi criado e com que fim ele existe. Mas, infelizmente, como nos dias de Noé, a sociedade vai caminhando assim, para o caos. E eu tenho dito, meus irmãos, que como Deus não dorme, né? O salmista diz que ele não dorme, não cochila, ele está de olho em tudo que se passa no mundo e Deus não é um mero assistente, espectador das coisas que estão acontecendo, não. Então, já que eu não posso, você não pode resolver nem os nossos próprios problemas muitas vezes, o que é que compete a nós? Humildemente, inclinar nossa cabeça e fazer o que Deus disse a Salomão: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então eu rogo a Deus, meus irmãos, que a igreja não desista de orar, que a igreja reflita na parcela de responsabilidade que ela tem para minimizar o mal que impera na sociedade em termos éticos, ou então aquilo que ela não tem feito para evitar que o mundo se corrompa ainda mais. Porque quando a igreja se cala, o mal predomina. Quando a igreja fala, ela é censurada, mas o mundo está sendo advertido e a igreja está sendo usada da parte de Deus, como Noé foi para dizer, olha, Deus não está surdo, Deus não está cego, sua mão não está encolhida. Temam a Deus, convertam-se e Ele nos ouvirá. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude nestes tempos muito difíceis. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos aí orar. Eu farei uma oração final, né? E como nós não estamos na igreja, no culto presencial, eu resolvi não aqui cantar o tríplice amém ou impetrar a bênção. Vou rogar a bênção de Deus em oração. Pode vir, amor, aqui, por favor. Você quer cantar um cântico? Pode cantar para a gente terminar. Tem um tempinho ainda. Vamos lá. Há um cântico muito conhecido que diz, né, enquanto ouvia a pregação, que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Nós precisamos estar constantemente fazendo essa oração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito, Senhor, necessita mais de ti. Eu necessito, Senhor, necessita mais de ti. Meus irmãos, eu vou aproveitar e vou aqui com toda a coerência daquilo que foi dito, cantar mais uma vez com a minha esposa. E aí ninguém falou do som, se ficou bom, se não ficou, vou arriscar assim mesmo. E vamos cantar de novo aquela oração, aquela resposta à oração de Salomão: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, orar e me buscar e deixar o mau caminho. Vamos lá. Se o som não estiver bom, avisem aí, gente, para eu poder dar uma melhorada aqui, por favor, tá? Opa, é esse não. É esse aqui, ó. Que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Limparei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até o seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Isso aí, se meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Não é uma atitude difícil, não, né, meus irmãos? Não é. Vamos orar neste momento e vamos rogar a Deus por esta misericórdia. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te rendemos, porque o Senhor é Deus misericordioso e a prova disso nós estamos aqui, seguindo, ó Deus, em tempos difíceis, falando do teu amor, da tua misericórdia, mas também falando da tua justiça, que não pode ser desprezada como tem sido no mundo em que nós vivemos. Ó Deus, ajude a igreja a lidar com esses dias, permanecendo, ó Deus, com o coração contrito, de joelhos curvados, ó Deus, inclinada diante da tua grandeza, glória, majestade, santidade, arrependida, Senhor, e buscando a tua graça, o teu favor e as forças que ela precisa para seguir em frente. Tem misericórdia de nós, abençoa o teu povo, concede, Senhor, uma semana feliz, uma semana abençoada, dá ao teu povo, Senhor Deus, esperança, todos que lutam. Nós não sabemos o que esta semana nos reserva, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está firme, inabalável. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. E o Senhor é quem nos sustenta e nos permite seguir adiante. Tem misericórdia de nós. Rogamos ao Deus bendito que o Senhor abençoe os teus servos, derramando a tua graça sobre a vida de cada um, o teu amor, as consolações do Espírito Santo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém. 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 Povo meu, vamos aí despedir desta turma boa que entrou aí na noite de hoje. E aí eu vou despedir ao som do Não Estejais Ansiosos, viu? É aqui do Grupo Logos também esse hino bonito. Aí, olha. Então, eu vou me despedir de quem? Do Ronieres, da Luzia, da Paulinha, da Lisbeth, da Dona Dulce, do seu Nilson, da Maria de Jesus, da Dona Zilda, do presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Roseli, Sidoca, Noel, Elaine, Ariane, Claudemir, Valdir, Joaninha, Lafayette, Ana Lúcia Onofre, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Raquel, Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, Lloyd, Gabriel, Disse, presbítero Beto, Eliana Donald e Renato, Rose, Victor, Maria Xavier, Adriele, Márcia Valentina, Beth, Dona Alvina, presbítero Garmes e Lídia, Helena de Oliveira, Mirtes, Carmen, Joaninha, Lafayette, Renata, presbítero Bonora e Elô, Larissa Cardoso, agradecer pela cura da Covid. Vamos agradecer, Larissa. Laurivete, Irã, Fran, amigo da Márcia. Guilherme Neves, ex-aluno. Fabiola, sumida. Andréia Aparecida, Sulamita e Nuno. Esqueci de alguém? Fernando, que entrou aqui. Fernando Orestes. Muito bem, gente, olha aí, ó. Terça-feira, 7h30. Com a graça de Deus, estaremos de volta. Não esqueça, para orar, pedir a Deus misericórdia, que Ele nos ouça. E na quinta, 7h30, estudo bíblico, não esqueça. Então, encerramos por aqui com essa linda música aí do Paulo César, do grupo Logos. Sim, de nós, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado, Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. É isso aí, gente. Até breve.